Paz seja convosco. Amém. Em nome do fiel e verdadeiro Jesus Cristo. Amém. É uma alegria imensa ter recebido esse convite aqui dos irmãos. Para tomar a frente aqui, mesmo que eu esteja tremendo mais do que vara verde, mas o Senhor dá essas oportunidades para que possamos falar e fazer aquilo que Ele ordena, que é anunciar o Evangelho, trazer a palavra de Deus. E peço a Deus que eu não venha atrapalhar a sua magnífica voz, tá? Que Deus seja ouvido nessa noite, que a palavra de Deus seja aplicada em nossas vidas e que o nome dele seja exaltado para todo sempre. Enquanto nós estamos aqui esperando, aguardando, eu quero trazer uma música que não sei se é comum aos irmãos, mas vamos cantar glória ao autor da nossa fé. Espero que alguns conheçam. Quem souber a letra pode cantar, pode soltar a sua voz, pode chorar, pode clamar pela volta de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Sério. Glória a Deus. Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. Sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim, por isso eu canto glória. Queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois
Jesus, que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Amém. Glorifique a Deus. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao autor da minha fé. Aplauda o Senhor, glorifique seu santo nome. E se prepare para ouvir a voz do grandioso Deus em que temos crido. É um Deus grandioso, maravilhoso. Como bem disse a pastora Carolina, nós acreditamos no Deus verdadeiro, no original, e não na cópia. Não nas diversas cópias que o mundo nos oferece, tanto imitando a Deus, imitando Cristo, imitando o Criador do Universo, tendo em seus panteões de deuses diversos criadores, mas nós estamos aqui na casa do Senhor, anunciando que Ele é o único, fiel e verdadeiro, como Ele se apresenta lá no livro de Apocalipse, na carta à Laodiceia, fiel e verdadeiro. Quero testar nesse começo a memória dos irmãos, que vocês completem a letra dessa música. Havia um homenzinho torto, que morava numa casa torta, andava nos caminhos, em caminhos tortos, e sua vida era torta. E hoje eu preparei um breve estudo sobre um povo torto, que morava num lugar torto, que tinha sua vida torta também. E o Senhor, o Espírito de Deus me levou a esse texto que se encontra lá em Tito. Enquanto os irmãos procuram essa carta, que é um pouquinho mais difícil de se encontrar, mas está um pouquinho antes de Hebreus e logo antes de Filemon. Nos preparando para ouvir essa exposição da palavra de Deus, vamos fechar os nossos olhos e falar com Deus. Pai, este é o teu povo que está presente na tua casa, Senhor, te louvando e bendizendo o teu santo nome. Que o Senhor nos ampare, que o Senhor nos dê a capacidade do teu Espírito de ouvir a tua voz, ó Deus. Use o teu servo, Senhor. Eu me coloco à disposição para trazer a tua palavra, para falar da tua graça, do teu amor, Senhor, e que eu não te atrapalhe.
Fala, Senhor, nessa noite nos nossos corações, nós que somos tão carentes do Teu amor, da Tua graça, Senhor, e da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Versículo 1 do primeiro capítulo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Amém. Podem se assentar. A esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu desde antes dos tempos eternos. Irmãos, esta é uma carta que foi dirigida a um jovem pastor, companheiro de viagem nas viagens missionárias de Paulo, que viu o apostolado sendo exercido na prática, que aprendeu com o apóstolo Paulo. E esta carta aqui, Paulo envia Tito a uma missão muito importante, de endireitar um povo torto, que morava numa ilha torta e andava em caminhos tortos. Essa ilha, que é conhecida até hoje como a ilha de Creta, uma ilhazinha que fica num ponto muito estratégico, no meio do mar Mediterrâneo, dando acesso através de embarcações à Europa, ao Oriente Próximo, né, que é ali a região que hoje nós conhecemos como a Palestina, Israel, os arábios, e também ao norte da África. É um ponto importantíssimo na visão de Paulo para que a palavra do Senhor fosse proclamada. Era um ponto onde haviam muitos comércios, era um ponto onde haviam muitos portos, era um ponto onde haviam muita troca cultural, e uma igreja forte numa ilha onde se pudesse enviar vários missionários, várias missões, várias proclamações do Evangelho de Cristo, seria um lugar excepcional. Porém, Creta, que era um povo extremamente ligado às práticas da cultura grega, na cultura, na mitologia deles, Creta sendo o primeiro povo grego, de fato, na civilização minoica, que é o nome, né? Em relação ao rei Minos, a primeira civilização grega que partiu dessa ilha e conquistou Europa, Oriente, África, dali alguns séculos. E aqui estamos no século I, em um povo que era pejorativamente chamado de cretizos, que é sinônimo de mentiroso, de homem de má fé. Um cidadão cretense era um homem de má fé. Nós vamos ler daqui a pouco que cretense era praticamente sinônimo de mentiroso. E que pesado você ser conhecido como alguém sem convicção naquilo que você fala, sem credibilidade na sua palavra. Essa cidade, essa ilha de muita circulação, a igreja foi implementada nessa ilha, pela graça de Deus. Mas continuando o texto aqui, a partir do versículo
5 do primeiro capítulo, Paulo comissiona Tito: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. A missão importante dada a esse jovem pastor era colocar ordem na igreja de Creta. Formar líderes, formar irmãos, pessoas, crentes no Cristo Jesus, fiel e verdadeiro, que não era o caso deles. O Deus que não pode mentir chegou na cidade mentirosa, no povo mentiroso. Porém, se tratarmos a palavra de Deus relaxadamente, surgirão problemas, como os problemas que leremos agora. A comissão de Tito era formar líderes. Versículo 6. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, não são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Creta era uma ilha de um povo ganancioso. Creta era um povo que colocava os seus próprios interesses, o seu próprio ventre na frente da palavra de Deus. No versículo 10, Paulo faz a denúncia: porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. Creio que todos os irmãos aqui conheçam esse termo, os da circuncisão, os famosos judaizantes, aqueles que, ao invés de começar a caminhada com Cristo correndo para frente, correm a jornada de Cristo correndo para trás, voltando a fábulas de homens. E é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras e ensinando o que não devem, por torpe ganância. A liderança do povo de Creta, da igreja de Creta, estava corrompida. A liderança da igreja de Creta não correspondia ao elevado padrão que Deus nos dá de santidade, de humildade. E ele faz, sabiamente, Paulo faz uma rememoração a uma frase de um filósofo chamado Epimênides. Epimênides, ele criou o famoso paradoxo de Epimênides, onde ele, sendo cretense, falava que todo cretense era mentiroso. O paradoxo mora justamente porque ele é um cretense falando que cretense é mentiroso, logo a afirmação é falsa. E Paulo, vou nem dizer que foi Paulo que disse, Deus, pela pena de Paulo ou de Tércio, fala no versículo 12, foi mesmo dentre eles, um de seus profetas que disse, cretenses sempre são mentirosos,
feras terríveis, ventres preguiçosos, e afirma que tal testemunho é verdadeiro. Não importa se o que disse Epimênides é falso ou verdadeiro segundo a visão dele. O que importa é que tal afirmação é verdadeira do ponto de vista de Deus. Devemos nos afastar de tudo aquilo que nos torna descreditados perante o nosso Senhor fiel e verdadeiro. Tal testemunho é exato, portanto, repreende severamente para que sejam sadios na fé. Repreende-os. Julgue os seus caminhos. Fale. E Paulo comissiona, a partir do capítulo 2, Tito: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. É assim que devemos ser conhecidos, como profetas, aqueles que falam em nome de Deus o que é verdadeiro, o que está descrito na palavra de Deus, na palavra do fiel e verdadeiro Senhor que adoramos. Sã doutrina. E nesse capítulo ele nos dá alguns padrões de excelência, de como deve ser o homem, como deve ser uma mulher de Deus, como deve ser um jovem de Deus. Falando que quanto aos homens idosos ou experientes, homens, pais de família, sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé e no amor e na constância. Esse é o padrão que nós devemos ter. Constância na palavra de Deus. Guardar, ser irrepreensíveis, sensatos, sadios na fé e no amor. Estudar a palavra de Deus, seguir os caminhos de Deus. Assim como a mulher, sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o seu marido e a seus filhos, serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Um padrão de mulher, um ideal de auxiliadora, daquela mulher que está ao lado do marido, dando testemunho do reino de Deus através do seu amor, através da sua família, através do seu caminhar, sendo pessoas saudáveis, um casal saudável em um mundo torto. E quanto aos moços ou aos jovens, de igual modo exorte-os, para que em todas as coisas sejam criteriosos. E ele coloca para os moços, Paulo coloca para os moços a própria figura de Tito. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostre integridade e reverência, linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a vosso respeito. É um padrão de vida difícil para o homem natural seguir.
mas a graça que nos alcançou nos dá poder, graça, para que possamos passar por todos esses obstáculos que essa carne, que logo se vai, nos impõe. Mas hoje nós somos regenerados, moldados por Deus, quebrado e remoldado pelo Criador do universo. Já pensou? Você, um homem torto, quebrado por Deus, sendo refeito, regenerado para a honra e glória do seu santo nome. Ele ainda fala do servo, do empregado, como que ele deve ser também, submisso ao seu patrão. Mas, por ordem de tempo, eu vou pular esse ponto e passar para o terceiro ponto, que Paulo descreve, pede para que Tito intervenha naquele povo, onde ele quer mostrar um padrão de povo. A partir do capítulo 3, ele fala que este povo fiel e verdadeiro, a semelhança do Criador fiel e verdadeiro, do Senhor fiel e verdadeiro, que a igreja deve adorar, que sejam sujeitos aos que governam, as autoridades, obedientes, e estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para todos os homens. O que Paulo quer dizer neste ponto é que o ideal de povo de Deus, o padrão de povo de Deus que ele quer, é um povo que dê bom testemunho, que ande em conformidade com as leis civis, que ande em conformidade com as leis da sua palavra, e que cada cidadão, que cada membro da igreja, que cada cidadão deste povo dê bom testemunho, tenha a sua fé mostrada pelas suas obras. Uma não anula a outra. Você que foi quebrado pelo Criador e refeito, nova criatura, você vai exalar o bom cheiro de Cristo, o bom perfume de Cristo. Você terá como evidência da sua fé uma língua que não fala mal, que não é maldizente, um homem que não se ira, uma mulher que não se vinga, um jovem que não se ensoberbece, que não aumenta a sua importância em relação aos outros. Este é o padrão de povo que Deus tem para nós, que Deus tinha para aquela amada igreja de Creta, que infelizmente estava sendo guiada por líderes ruins. Ele fala para serem solícitos. Deixa eu encontrar aqui o versículo. Fugiu do meu olho aqui, mas tá aqui, onde ele fala: sejam solícitos na prática de boas obras, no doar, no oferecer, no estender a mão àquele que está necessitado. E por que Paulo propõe isso? Porque o ideal de missão do apóstolo Paulo,
e do próprio Deus é que nós possamos ser exemplos, moldes da figura de Cristo presente na nossa ilha torta, no nosso país torto, para que o adversário possa ver este povo que é irrepreensível, que anda nos caminhos do Senhor, que pratica as boas obras, que tem a sua fé inabalável, mesmo que seja pela espada, mesmo que seja pela dor, mesmo que seja pela perseguição, esse povo está firme na palavra do Senhor, fiel e verdadeiro. Aleluia, Jesus. Isso é tocante. A missão de Tito era instituir líderes, presbíteros, bispos, lideranças de uma igreja local, para que a sociedade fosse transformada pela ação do Espírito Santo de Deus. Paulo, apóstolo dos gentios, no qual houve muita resistência quanto ao seu ministério, porque ele pregava o que os apóstolos mesmos acreditavam ser dos judeus para gregos, para brasileiros, para norte-americanos, para europeus. Porque nós temos vários exemplos na Bíblia, e ele cria nisso, de famílias inteiras que eram de fora da graça de Deus, do povo de Deus, que entraram, e de famílias que eram povo de Deus e que foram tiradas. Trago à memória a família de Raabe. Raabe, que era aquela mulher que abrigou os espias e por isso teve a sua família poupada, e dessa forma pôde ser chamada filha de Deus, povo de Deus, participar das bênçãos que o Senhor tinha para aquele povo. Contrapartida, em Josué, no capítulo 7, nós encontramos Acã, que roubou aquilo que pertencia ao Senhor e foi tirado do povo, perdeu a sua bênção. Mas estamos também diante de um Deus misericordioso. Não sei como anda a sua vida, como anda a sua história com Deus, a sua dedicação a este Deus fiel e verdadeiro. Mas Ele é um Deus que se compadece da tua dificuldade. Ele entende que a tua natureza pecaminosa às vezes te afasta dele. E Ele te dá uma segunda chance. Glória a Deus. Ele vê que você caiu 2, 3, 4, 5 vezes, e Ele se compadece de ti. Moisés, quando desce do Sinai com as tábuas da lei escritas pelo dedo de Deus, vendo aquela cena horrorosa de idolatria a um boi, queria, mas não vai dar tempo, mas esse boi tem relação concreta também, por incrível que pareça. Mas talvez eu volte para contar para os irmãos.
aquela adoração vista por Moisés causou tanta indignação que ele cometeu um erro. Ele pegou talvez a obra de arte mais importante da história da humanidade, que foi a placa dos 10 mandamentos, que foi quebrada em um momento de raiva. E Deus, o Criador, olhou para ele e falou: sobe de volta, você vai ter uma segunda chance. E ele volta com as tábuas da lei, que agora foram ditadas por Deus, e ele escreveu. Uma colocação interessante que o pastor Ismael, meu pai, falou comigo é que, mesmo que Moisés descesse, se irasse novamente, jogasse a placa no chão de volta, Deus, em sua compaixão, falaria para ele: sobe de volta, chega perto de mim, se aproxime de mim, tenha comunhão comigo. Quantas vezes forem necessárias, porque eu te amo e eu vim para te salvar. Eu vou enviar no futuro, seu Moisés, o Salvador, o teu Redentor. Pela tua fé neste meu filho amado, você será salvo. E o Espírito de Deus afirma que não importa o teu pecado, que não importa o teu erro, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça, mediante o nome grandioso do fiel e verdadeiro Senhor. E o que eu quero dizer, fazendo um resumo, um apanhado de tudo isso que foi lido, exposto na palavra do Senhor, é que Deus levantou vários ministros do Evangelho, semelhantes a Tito, para intervir na sua casa, na sua rua, na sua cidade, para que o nome do Senhor seja engrandecido, para que seja fortalecida a igreja deste Deus maravilhoso que adoramos. E dessa forma, essa mensagem fiel e verdadeira seja entregue a esse país torto que é o nosso Brasil, onde homens poderosos se ensoberbecem, se esquecem que eles estão lá por causa de Deus. Deus os colocou lá. E esquecem que eles têm a missão de cuidar do seu povo que está faminto, que está passando frio, que está passando por necessidades, pagando impostos abusivos para mantê-los no poder. E o Senhor, fiel e verdadeiro, nos chama para que cada um de nós seja exemplo, para que possamos mudar essa nação, tornar o Brasil semelhante ao fiel e verdadeiro. Estamos longe. Este é um país vão, de palavras vãs, com muitos palavrões, com muitos vícios, com festas diabólicas sendo o seu símbolo cultural. Mas Deus nos chama para pregar sobre o fiel e verdadeiro Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Adore o Senhor, clame o Senhor, leia a sua palavra, seja exemplo. Mostre para o seu filho o caminho que deve andar. Seja exemplo irrepreensível. Dessa forma nós podemos mudar os rumos do nosso país, levando este Brasil a olhar para cima, para o justo juiz, fiel e verdadeiro que nós temos. Amém? Eu gostaria de cantar uma canção e logo na sequência eu chamo a pastora Carolina para dar alguma palavra, ou o pastor Ismael, que vem aqui na frente trazer uma palavra que é engrandecedora para o reino dos céus. Amém? Será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Volta teus olhos para Deus, o justo juiz. Sobre a imensa nação brasileira, nos momentos de riso e de dor, paira sempre sagrada bandeira, pavilhão da justiça e do amor. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido, o símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Volta teus olhos para Deus, o justo juiz.
Aplauda o Senhor, que é digno de ser adorado, que é o verdadeiro justo juiz, que reinará pelos séculos dos séculos. Amém. E agradeço novamente a oportunidade que essa igreja amada me deu de proclamar a palavra do Senhor. Aleluia.